Meu corpo congelou no alto de um penhasco, mas minha alma caiu em direção a uma luz viva. Ela me envolveu por dentro e por fora, como se me conhecesse desde sempre. E lá, descobri o que significa voltar sendo outro. Eu já não tremia mais. Era como se meu corpo tivesse se rendido. A morte, silenciosa e definitiva, estava se aproximando. E eu sentia isso, não com medo, mas com uma estranha paz. Meus músculos já não obedeciam. Meus pensamentos estavam turvos. E tudo ao meu redor parecia se dissolver em sombras e estrelas. Era 1980. Eu tinha apenas 21 anos e estava em uma aventura nas montanhas rochosas do Canadá. Tínhamos caminhado até uma encosta congelada para escalar gelo. O plano era simples: uma escalada, uma noite sob as estrelas e um retorno ao mundo real no dia seguinte. Mas quando o sol se pôs, a temperatura despencou. A parede de gelo virou uma armadilha. Estávamos a centenas de metros de altura, e a descida agora era uma sentença. A hipotermia chegou como um ladrão. Primeiro vieram os calafrios violentos. Depois, as articulações endureceram. O frio começou a nos consumir por dentro. Cada pequeno movimento exigia um esforço sobre-humano. Minha respiração se tornava mais lenta, os pensamentos mais distantes. Era como se meu corpo estivesse se apagando. Tentamos descer, rapel por rapel, cada vez mais fracos, mais confusos. As cordas congelavam em nossas mãos, os equipamentos pareciam blocos de pedra. Por fim, chegamos a uma pequena plataforma, do tamanho de uma mesa de cozinha, e foi ali que tudo parou. A corda travou em algum lugar acima e não havia como recuperá-la. O caminho estava bloqueado. Estávamos presos. Sem comida, sem abrigo, sem saída. Foi nesse momento que aconteceu algo inesperado. Ao invés de pânico, uma calma profunda tomou conta de mim. Aceitei a ideia da morte. Me dei conta de que aquela seria minha última noite na Terra. E enquanto meu corpo congelava, meu espírito despertava. Comecei a prestar atenção no som do rio lá embaixo. Um fluxo contínuo, como um canto antigo. As estrelas sobre mim cintilavam em cores que eu nunca tinha visto antes. Vermelhos, verdes, violetas que desafiavam qualquer descrição. O universo estava mais vivo do que eu jamais imaginara. E então aconteceu. Como se uma cortina tivesse caído, minha visão se estreitou até se transformar em um túnel negro. Uma escuridão total me envolveu. Eu esperava desmaiar, mas não foi isso que aconteceu. Continuei consciente, mas fora do tempo, fora do corpo. Eu não estava mais na montanha. Não havia mais frio, nem dor, nem medo. Eu estava flutuando em um vazio absoluto. Lá longe, no centro desse vazio, surgiu um ponto de luz, pequeno, como uma estrela no horizonte do infinito. Mas em instantes ele se aproximou numa velocidade indescritível, preenchendo tudo com sua presença. Essa luz falava comigo, não com palavras, mas com uma linguagem direta à alma. E o que ela me dizia era claro: eu vim te buscar. Mas eu resisti. Não por medo, mas por não entender. Quem era essa luz? O que ela queria de mim? E então, como se lesse meus pensamentos, ela atravessou minha resistência e me envolveu. Fui tomado por um calor indescritível, um conforto tão profundo que não existia comparação humana possível. Dentro dessa luz, eu não era mais um corpo. Era uma consciência viva, feita de energia, de essência pura. E aquela presença, eu a conhecia. Ela já havia me visitado quando criança. Era o mesmo ser de luz, o mesmo anjo, ou talvez algo ainda maior. Enquanto eu flutuava dentro dessa entidade, vi que não estávamos parados. Estávamos nos movendo, atravessando um túnel de luz em alta velocidade. À medida que avançávamos, a escuridão ao redor desaparecia e uma nova realidade se formava à minha frente. E então, eu vi. Uma barreira foi rompida e a luz se abriu como uma cortina cósmica. Do outro lado, havia uma presença ainda mais intensa, uma luz de tal magnitude que me fez sentir pequeno, mas ao mesmo tempo completamente acolhido. Era como se eu estivesse diante do centro do universo, ou diante de Deus, mas eu ainda não sabia. Aquilo era só o começo. E foi ali, à beira do divino, que minha jornada de verdade começou. Quando cruzei a fronteira da luz, senti como se tivesse atravessado o próprio véu do universo. Não havia tempo, nem espaço como conhecemos. Eu estava dentro de algo, mas ao mesmo tempo, esse algo estava dentro de mim. E então, compreendi. Aquela luz não era apenas uma presença. Era uma inteligência, uma consciência viva. Ela me envolvia com amor absoluto. Um amor que não exigia nada, que não julgava, que não cobrava explicações. Era como se todo o peso da minha existência tivesse se dissolvido naquele instante. Eu era apenas essência, verdade, sem máscaras. E foi nesse momento que ela me mostrou a mim mesmo. Diante de mim se abriu uma sequência de imagens, sensações, momentos. Não como um filme, mas como reviver tudo de novo, de dentro para fora.
Vi cada gesto meu, cada palavra, cada escolha. Mas o mais surpreendente, senti as emoções das outras pessoas que foram afetadas pelas minhas ações. Quando fui cruel, senti a dor do outro. Quando fui generoso, senti a alegria que provoquei. Foi um julgamento sem palavras, porque não havia ninguém me julgando, exceto eu mesmo. E ainda assim, a luz continuava me amando. Por um momento, caí de joelhos. Ou melhor, tive a sensação de me curvar, mesmo sem corpo físico. Eu chorava por dentro, dilacerado pelas verdades que nunca quis encarar. Mas ela não se afastou, pelo contrário. Era como se dissesse, em silêncio: eu já sabia, e mesmo assim eu te amo. Então vi algo que jamais esquecerei. Vi a terra, mas não como vemos daqui. Vi tudo. As montanhas, os rios, as cidades, e em cada ser humano vi um ponto de luz, como pequenas centelhas douradas, escondidas sob camadas de medo, dor e ilusão. E compreendi, todos nós carregamos o divino. Todos somos feitos da mesma luz. Vi guerras, vi nascimentos, vi crimes e atos de bondade. Vi pessoas sozinhas, outras rezando, outras morrendo. E sobre tudo isso, pairava um amor silencioso, como se a própria criação estivesse esperando que cada um de nós se lembrasse de quem realmente é. Nesse instante, a luz falou comigo de novo, não com som, mas com sentido. Você não precisa voltar. Aquilo me pegou de surpresa. Eu achava que aquele era meu destino final, mas agora havia uma escolha, e com ela, uma pergunta. Por que voltar para um mundo tão denso, tão limitado, tão esquecido de si? Mas então pensei em meus pais. Vi seus rostos, senti a dor que teriam ao perder o filho, e algo dentro de mim se mexeu. Não era culpa, nem apego, era amor. Amor humano, imperfeito, mas verdadeiro. Eu disse à luz: se eu puder ajudar, quero voltar. E ela respondeu com algo que me quebrou por dentro e me reconstruiu ao mesmo tempo. Você não viverá a sua vida. Você viverá uma nova vida. E sem aviso, fui lançado de volta, como se uma mão gigantesca me atirasse através de um túnel de densidade. A luz foi ficando mais opaca. A leveza foi dando lugar ao peso. A liberdade virou corpo e dor. Senti como se estivesse sendo espremido em uma cápsula minúscula, como se minha alma, vasta e infinita, estivesse sendo empurrada para dentro de uma concha frágil e apertada. Então vi meu corpo caído na pedra, vi meu companheiro de escalada gritando, sacudindo meu ombro, e de repente voltei. Foi como ser rasgado ao meio. A dor, a confusão, o peso da gravidade. Meus olhos se abriram e encontrei um mundo que parecia sem cor, como se tudo ali fosse bidimensional, incompleto. A beleza estava oculta, mas eu ainda conseguia ver a luz por trás da sombra. Tim chorava, repetia: você morreu, eu achei que você estava morto. Eu mal conseguia falar. Tudo parecia estranho. O som, o toque, até o vento. Mas algo estava claro. Eu não era mais o mesmo homem que subira aquela montanha. Ao voltarmos para a barraca e tratarmos a hipotermia, algo dentro de mim queimava. Não de febre, mas de verdade. Eu havia visto o outro lado, e agora, tudo o que eu conhecia parecia pequeno. Não era mais sobre escalar montanhas ou buscar aventuras. Era sobre lembrar todos os dias daquilo que a luz me mostrou, que somos feitos de amor, que não há separação, que tudo aquilo que damos volta para nós multiplicado, e que no fim de tudo, quando o corpo falha e a mente se apaga, é o amor que nos carrega de volta para casa. E é por isso que, até hoje, Peter diz que não teme mais a morte, porque do outro lado, ele encontrou a fonte de tudo, amor puro, luz viva, consciência eterna. Mas talvez o mais importante seja o que ele aprendeu ao voltar. Que cada pequeno gesto de compaixão, cada palavra de perdão, cada ato de bondade, por menor que pareça, constrói uma ponte entre este mundo e o divino. Se a sua história tocou você, respire fundo e pense: o que você tem oferecido ao mundo ao seu redor? Porque, no fim, tudo o que damos é o que levamos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precise de esperança. Histórias como essa não são apenas experiências, são lembretes de quem realmente somos. Nos vemos no próximo testemunho. Até lá, continue caminhando com luz.